Eu, realmente, sou o Eggman. Criado por Stupid Teork. Episódio 8, Nenhum hospital. Gemero. Quão ruim está. Sonic sabia que Gemero não era esse tipo de robô, mas ele tinha olhos de raio-x. Vanilla havia limpado os ferimentos com seu primeiro kit de ar e os costurado com suas ferramentas de tricô. Espio havia retirado as balas assustadoramente enormes com sua kunai, e o mais importante, Eggman ainda estava respirando, mas não mostrava nenhum outro sinal de estar vivo. Pulmão esquerdo desinflado, pulmão direito cheio de fluido, perda severa de sangue, caixa torácica quebrada, braço esquerdo inteiro despedaçado. Gemero listou com sua voz monótona característica. Os olhos de Sonic, e todos os outros, exceto os de Shadow e Espio, se arregalaram de horror conforme a lista de ferimentos de Eggman ficava maior. Era um milagre que ele ainda estivesse vivo. E tudo isso por causa de algumas balas, não lasers ou projéteis mais perigosos. Morte iminente. Atenção médica extensa necessária. Atenção que não pode ser dada aqui. O que fazemos? O que fazemos? Charme gritou horrorizada. Deixe-o passar. Shadow disse em um tom irônico. Embora o ouriço preto e vermelho fosse um de seus amigos, Sonic estava terrivelmente tentado a socá-lo no rosto. Felizmente, Vector, que de outra forma não faria nada contra as armas vivas, não o via realmente como um amigo, e fez questão de que Shadow soubesse de seu descontentamento dando-lhe um soco. Por que foi isso? Shadow, Eggman levou um tiro salvando Creon e sua mãe da morte certa, e de um de seus robôs para começar. Vector gritou para ele. E da última vez que verifiquei, você foi pior que ele uma vez. Pelo menos ele só queria conquistar o mundo, o que ele fez, enquanto você queria destruí-lo. E ao contrário de Eggman, você poderia fazer isso sozinho sem a ajuda de ninguém. Ele estava, é claro, apontando o fato de que toda vez que Eggman quase conquistou Mobius não foi apenas por causa de seu vasto exército de máquinas, mas também devido ao apoio de outros, Dark Gaia e Infinite, por exemplo, enquanto Shadow, sendo a forma de vida suprema, precisava apenas ter as esmeraldas do caos e ficar furioso para destruir o planeta. Shadow, obviamente, estava absolutamente lívido com a declaração de Vector. Estava prestes a gritar com ele, ou pior, dado de quem estamos falando aqui, mas Rouge o impediu de fazê-lo. Shadow, Eggman mudou, e você sabe disso. Rouge disse.
Sim, ele fez coisas ruins no passado, horríveis em alguns casos. Ela admitiu. Mas olhe ao seu redor. Ele não apenas quase foi morto para proteger Creão e sua mãe, mas também construiu essas coisas pela bondade de seu coração, para espiar por ser um cara mau. Você foi quem me avisou sobre sua presença em Floral Forest ontem. Os Chaotix olharam para a morcego peituda em choque. Eles estavam na vila há 72 horas, e ainda assim não a viram no dia anterior. Como? Exatamente como eles não a viram. Sim, ela era uma ladra mestre que conseguia se misturar em qualquer lugar, mas ainda assim. E também a que derrubou os Chaotix. Rouge revelou. Tinha que estar relacionado, de alguma forma. Pelo menos Omega não está aqui. Eggman estar na metade do caminho para o outro lado não o impediria de garantir que ele, bem, você sabe. E ainda bem que foi. Imagine quanto dano a mais se vocês 4 não tivessem vindo. Vanilla disse, ignorando as palavras de Rouge enquanto olhava para a pessoa que salvou a vida dela e de sua filha. Mas isso não ajuda em nada a nossa situação. Onde fica o hospital mais próximo? 60 milhas. O quê? Vector exclamou, estupefata com a resposta. Porque isso acontece se algum de vocês, não sei, tiver o pé esmagado por um tronco caído ou algo assim. Bem, nada parecido com isso tinha acontecido conosco antes. Mãe? Perguntou Creão com lágrimas nos olhos, X não se incomodando em tentar confortá-la. Chocola não estava em lugar nenhum. O Sr. Eggman vai, ela não disse mais nada, mas não precisava. Vanilla não disse nada, ela apenas abraçou sua filha e a abraçou com força. Sonic olhou para a forma caída de seu antigo arqui-inimigo desanimado. Apenas para ser morto por uma de suas próprias criações. E então ele se lembrou. Como ele pôde ter sido tão estúpido? Ele era Sonic, o ouriço, a coisa mais rápida viva. Esperem aqui, eu o levarei para um lugar melhor. Ele disse ao grupo antes de agarrar Eggman, difícil, já que o bom homem agora estava ainda mais pesado do que antes, e saiu correndo da vila. Obviamente eles pensaram que ele se referia a um hospital. Mas que hospital em todo Mobius iria querer salvar o temido e odiado Eggman, cujo reinado de terror de 5 meses havia terminado apenas 2 meses antes? Nenhum, é isso. Então, ele levou Eggman para o único lugar que o ajudaria, em virtude do próprio Sonic ter pedido. O QG da restauração. Seu plano era simples. Levá-lo para lá, pedir para o hospital mais próximo enviar uma ambulância e forçar os paramédicos a levarem Eggman para o hospital. Tinha que funcionar por vários motivos. O próprio Sonic, o herói salvador de Mobius, iria atestar por ele. Por pior que ele tivesse sido, Eggman havia mudado, e Sonic tinha provas de que ele realmente virou uma nova página. Bem, não realmente, mas ele poderia simplesmente levar alguém para Floral Forest, e, portanto, merecia viver. Até o médico mais insensível teria que ajudar ao ver o estado horrível em que Eggman estava. Ame, ligue para o hospital e diga a eles que um de nós estava no meio de uma explosão. Tails, me ajude a estabilizá-lo. Ele não tinha ideia de como faria isso. Ele sempre poderia apontar que se eles deixassem Eggman morrer, seu fantasma furioso poderia voltar dos mortos para atormentá-los ou até mesmo matá-los. Isso, e mais de 100 aldeões furiosos que não aceitariam bem a morte de seu novo herói porque a equipe não o salvou. Gente, me ajudem. Tragam-me uma mesa grande ou algo para colocá-lo. Sonic exclamou enquanto entrava na sala de comando do lugar, Amy e Tails dando ordens a vários membros da restauração. O quê? Amy e Tails, e os outros, aliás, exclamaram em uníssono, sem ter ideia do que estava acontecendo, apenas que Sonic havia entrado de repente com o Eggman muito pálido e costurado, que estava desaparecido há 2 meses, em seus braços trêmulos. Mas isso é, começou a dizer uma ovelha antes de Sonic se virar para ela, um olhar assustado em seus olhos. Eggman, eu sei, mas confie em mim, ele mudou. Mas só faça isso. Ele vai morrer se não ajudarmos. Sonic gritou. Tudo bem, tudo bem.
Amy disse antes de se virar para alguns membros da restauração e pedir uma mesa para colocar Eggman. Segure firme, grandão, você tem que passar por isso, ninguém vai passar por isso. Ele disse para a forma inconsciente de Eggman. Levar um tiro de um Eggbot não é nada comparado às muitas vezes em que você esteve no epicentro de uma explosão. Muitas das quais aconteceram por sua causa, e metade dessas vezes foi uma isca sua, mas ainda assim, não desista. Para sua surpresa e alívio, Eggman acordou de seu estado inconsciente, mesmo que só um pouco. As meninas. Ele conseguiu rir antes que o sangue saísse de sua boca novamente. Elas estão completamente bem, você as salvou. G. Eggman gemeu antes de perder a consciência novamente. Liguei para o hospital, elas chegarão em 5 minutos. Sonic não disse nada, mas suspirou em uma mistura de alívio e exaustão. Eggman pode não ter 5 minutos, mas por mais que odiasse admitir, elas muito possivelmente teriam se recusado a ficar no mesmo prédio que Eggman, mesmo que Sonic pedisse implorasse ordenasse que salvassem sua vida, não depois de seu governo tirânico. A única coisa que restava era esperar que elas viessem e o salvassem. Por outro lado, trazê-lo para lá também pode não ter sido uma boa ideia. Sonic. O que aconteceu? Por que temos Eggman de todas as pessoas, deitado na mesa de planejamento e em uma poça de seu próprio sangue? Amy perguntou. E por que ele tá tão grande? Sonic suspirou. Você não acreditaria no que eu descobri. E então, Sonic contou a restauração sobre a posição de Eggman em Floral Forest Village, o que aconteceu durante o mês e o que ele fez na vila. Então, começou a dizer Tails. Você está dizendo que Eggman perdeu algumas de suas memórias, mas ainda Eggman pousou na vila de Creon há um mês, teve uma epifânia e decidiu se tornar bom. Construiu turbinas eólicas de eixo vertical para fornecer eletricidade à vila, alguns overcars porque ele queria, e um canhão elétrico para lançar detritos e lixo em órbita, cujo primeiro tiro foi alto o suficiente para ser ouvido até mesmo daqui. Lutou contra Shadow até parar com nada além de seus punhos, e finalmente levou um tiro defendendo a vila dos Badniks. Levou um tiro salvando Creon e sua mãe. Sonic corrigiu. Ele é grande e forte, e ainda assim olhe para ele. Ele está mais morto do que vivo. Imagine o que teria acontecido com eles. Mas sim, foi basicamente isso que aconteceu. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade para Sonic. Então, Sonic, você tem alguma ideia de quão insano tudo isso soa para nós?